O livro do Flusser, que portanto já tem 30 anos praticamente, e tem o subtítulo Reflexões sobre o Futuro. Então ele está pensando sobre algo que nós já vivemos, estamos vivendo. Então aquele futuro que ele, vamos dizer, prospectava lá, rebate aqui agora, de maneira que ao mesmo tempo reconhecemos coisas que ele diz e ao mesmo tempo vemos a surpresa de coisas que ele possivelmente não imaginava diretamente ou que vão num caminho diferente da utopia que ele se propôs. Mas coisas frequentemente vão num caminho diferente da utopia, não é? O que não quer dizer que a utopia continue, na verdade, gerando, movendo o pensamento e também o que eu quero dizer a vocês é que a gente, rastreando o livro, a gente vê que, embora ele tenha, de certo modo, errado em parte, quanto à sua aposta utópica, os problemas que ele coloca nos fazem entender o presente, contribuem para entender o que estamos vivendo. Então, eu quero apresentar esse quadro, não é? Portanto, desse contraponto, esse rebatimento em que o que está dito lá e o que vivemos hoje. Então, se a escola tradicional cristalizou-se, como a gente disse, a rede seria uma oportunidade, né? Uma chance desta transformação. Ao mesmo tempo, o livro desenvolve o raciocínio de que a rede é uma forma de vamos dizer, de relação tecnológica e intersubjetiva que se opõe ao feixe, o ordenamento em feixes. Feixe, ele atribui esse modo de relação podemos dizer, aos meios de massa e à indústria cultural, quando estabelece uma relação entre produtores e consumidores claramente separados. No feixe, quem emite informação emite e quem recebe, recebe, consome. O consumidor não produz. Nesse sentido, o consumidor não processa. Não é? Portanto, um estado de vamos dizer, de consumo, o que faz do humano esse duto que só consome e dejeta, sem processar e sem uma relação responsiva, né, se tornando emissor também, é esta a diferença entre o feixe e a rede. Né? O feixe, portanto, é uma relação unilateral. E mais que unilateral, ele associa a palavra fácio, de fascismo. Ou seja, é uma relação que promete fascismo, que contém fascismo. Uma relação em que os sujeitos em massa são submetidos a um ordenamento do qual eles não participam. Isso que ele diz. E opõe a rede enquanto utopia da conectividade. Então, segundo, no final do livro, ele fala da urgência de instaurar a sociedade telemática para devolver a dignidade humana a esses pseudo-seres humanos, caso eles sejam capazes disso. Mas, ou seja, que a sociedade telemática poderia produzir uma sociedade conectiva onde a relação dos sujeitos não fosse passiva e meramente consumidora. Portanto, alterar este quadro significativamente. Né? Embora, diz ele, a massa não quer isso. A massa quer funcionar. Né? A massa, em princípio, ela não estaria sedenta dessa conectividade, diz ele, né? E que ela, portanto, ela
preferiria, em princípio, ela está inerte ou está instalada no seu lugar de consumir e dejetar sem processar, né? Portanto, é um cruzamento, é uma encruzilhada histórica que nesse final ele diz, não é no final, ele diz até no começo do livro, quando ele apresenta esse quadro geral e já antecipa a questão, ele diz que ele vê isso com otimismo, por um lado otimista, por outro lado horrorizado. Isso nós temos que entender bem, esse é um ponto crucial. Otimista e horrorizado. Eu me identifico com isso, porque eu me sinto ambivalente em relação ao estado de coisas e essas possibilidades. A ambivalência está posta no sentido de que acredito também que as possibilidades que foram levantadas pela tecnologia, pelo armazenamento e processamento de informações pela vida humana, produz imensas potencialidades. Essas potencialidades são indiscutivelmente capazes de transformar a vida humana num sentido inimaginável. Ao mesmo tempo que há relações que impedem que isso aconteça e que trabalham no sentido contrário, inclusive da própria técnica, que ele diz que ela não é boa ou má, ela é neutra, mas ela é exacerbadora. Exacerbadora significa que ela pode levar para uma direção ou outra com uma força como nunca se deu. E aí, então, nesse sentido, é que nós, nessa hora, né, que nós pensamos no nosso tempo, pensamos na conectividade na rede e podemos, acho, constatar, tanto por um lado, que a rede permite possibilidades de, por exemplo, acesso à memória, não é essa de você ter por um simples aparelho como um dispositivo como este que todos temos no bolso aqui, você acessa quantidades exponenciais de informação, de memória humana e ao mesmo tempo troca, transmite e tal. Então aquilo que está presente de fato como alteração da vida humana, dos modos de transmissão de informação, o que resulta disso. Isso está, de fato, em curso. Não é? Portanto, existe algo daquele otimismo que se realiza nesses 30 anos de uma maneira completamente diferente dos modos como se dava antes o processo de relação com o conhecimento, né? Enquanto essa potência, estou dizendo. Agora, o modo como isso se faz, etc., é diferente e, principalmente, nós temos a experiência do quanto a rede permitiu um comportamento reativo, regressivo, e que, ao contrário do que o Flusser diz expressamente no final do livro, de maneira quase religiosa, eu digo, quando ele diz que a rede produz um estado de empatia, de solidariedade no conhecimento, que ela promoveria posso dizer, um congraçamento reflexivo, e nós podemos simplesmente constatar que, nesse sentido, e paradoxalmente, acontece o oposto disso, no sentido de que a rede fez com que emergisse um potencial de faccionalização e de ódio explícito inauditos. Ninguém, acho, expressou com todas as letras antes, ou profetizou este acontecimento que foi se tornando patente, né? Como que a rede
transporta, fomenta, promove as chamadas fake news, que são, portanto, uma instauração da falsidade ou da falsificação como um estado de coisas que parece normalizado, o ar que se respira, o ambiente. Não é? E isto vindo de estados organizados praticando vamos dizer, a operação da fake news. Né? Depois vou indicar a vocês um outro texto sobre esse tema da pós-verdade, um texto de Christian Dunker, que está num livro, aliás, já digo logo, recomendo vivamente, Ética e Pós-Verdade. Este livro começa com um texto do Christian Dunker, em que ele fala o quanto, a certa altura, a guerra, a invasão do Iraque, baseada na ideia de, na declaração de que ali havia armas químicas, que nunca existiram, mas essa guerra se faz em cima de uma falsidade promovida pelo Estado, como que os Estados exercitam, né, maquiagem de balanços, a bolha da crise econômica de 2008, ela está incluída nela uma manipulação de informação, quer dizer, todo tipo de procedimento que tem sido chamado de pós-verdade, na medida em que a relação com a verdade e a ficção e o fictício mudou de natureza. E isto está nos estados, mas também em grupos organizados, organizações terroristas, grupos, facções, movimentos partidários e indivíduos comuns, em suma, se pratica e se segue isto numa quantidade avassaladora. Né? Isto, portanto, é alguma coisa que é uma espécie de revanche. Isso, nesse sentido, com todas as letras, o Flusser não previu, digamos, que a rede contivesse nela o retorno e a revanche do feixe, do fácil, e nesse sentido do fascismo que está presente em tal grau na faccionalização das relações através justamente da rede, e as redes permitindo que isso acontecesse. Olhando assim, a gente diria, bom, então essa previsão do Flusser no final do livro é uma generosa previsão equivocada, não é? Em que ele errou no diagnóstico, no cálculo. Mas também devo dizer a vocês que não vejo assim, não se trata, se lermos bem o livro, não se trata de um erro, trata-se no final de uma aposta pascaliana, né? Como é o assunto que ele mesmo trata no livro. A aposta de Pascal é essa: eu aposto que Deus existe, sem saber se ele existe ou não. Se ele existe, eu não perco nada, não é? E se ele não existe, isso também não fará diferença, então é melhor apostar que sim. Não é? Digamos assim, essa aposta entre o otimismo e o horror, o Flusser aposta suas fichas no que há de afirmativo, não é? Neste jogo da comunicologia. Não é? O que eu quero apenas indicar a vocês é que o livro do Flusser, este livro, portanto, ele contém também os elementos para que a gente leia o presente. Não é? A certa altura ele diz que na Idade Média quem sabia e mandava a ideologia era regida pelo quem dominava a escrita e que impunha, portanto, os valores. Os camponeses não letrados e tudo mais seguiam a verdade daqueles que detinham a escrita. Hoje, com a tecnologia e a informática,
há aqueles que fazem os jogos, que programam, são os programadores, né? E os outros que jogam o jogo, mas não produzem, não fabricam o jogo. Mas a rede, acho eu, essa é uma relação que eu tiro da leitura, ela promoveu uma espécie de revanche do inculto, digamos, porque tradicionalmente o inculto é aquele que não detém os códigos, ele não pode, portanto, afirmar a sua verdade, ou o que seja, os seus impulsos, né? Seus desejos, os seus medos, enquanto que a rede permite com que aquele que não joga o jogo de produzir os códigos, ele, no entanto, pode jogar o jogo da interação com os grupos que lhe disserem respeito e se sentir representado, se sentir expressando, etc. e tal. O que dá uma combinação, agora eu diria, que nós assistimos, perversa do programador de jogos que domina os algoritmos, do jogo jogado, por sua vez, pelas massas de seguidores, nas quais se incluem os robôs. E a Cambridge Analytica, por exemplo, esse fenômeno é daquele que produz os jogos, ao mesmo tempo, identificando por algoritmos quais são os flancos na massa onde entram as mensagens a serem seguidas e efetuadas, transformadas em votos, em ações, ou o que seja e tal. Então, existe um jogo que afinal se fecha. Eu acho que isso, em suma, concluindo esta parte da minha apresentação, o Flusser apostava numa telemática que superasse isto, mas ao mesmo tempo percebia analiticamente os elementos que estavam contidos para que as coisas também caminhassem de maneira avassaladora, como ele diz, porque a tecnologia é exacerbante, né, nesta direção a que eu acabei de me referir, certo?